Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo direcionado para a minha turma do curso de Direito da Unifev. Pessoal, seguindo com o nosso combinado lá na nossa reuniãozinha do Teams, no nosso Tira Dúvidas, seguindo o rol dos vídeos do canal, o tema de hoje é um tema que eu falo, entre aspas, polêmico. É um tema novo, é um tema que inclusive não está em vigor ainda, apesar da lei existir. Nós vamos começar a falar do pacote anticrime e vamos pontuar o juiz de garantias, ok? Não está em vigor ainda. O ministro Fux suspendeu a aplicação desses dispositivos para se verificar lá no Supremo Tribunal Federal a questão de legalidade disso. Porém, como existe uma grande possibilidade disso entrar em vigor, é importante que nós, estudantes do curso de Direito, saibamos como que está caminhando esse raciocínio, como que está sendo feito esse estudo. E, seguindo a melhor hermenêutica jurídica, o primeiro ponto que eu aconselho vocês é fazer uma leitura da lei seca. Leiam lá o artigo 3A, 3B e assim por diante, para que vocês possam entender qual que é a ideia que se coloca na questão juiz de garantias. Tudo bem, pessoal? Seguindo o raciocínio, o que é o juiz de garantias? Basicamente, o Brasil já seguindo uma tendência no mundo, copiando a legislação francesa, eu coloquei isso no material de vocês, copiando inclusive alguns países como Itália e Panamá, trouxe uma linha de que eu tenho que ter um juiz, tá, que fiscalize, eu tenho que ter um juiz que acompanhe a fase inquisitiva, tá ok? Que acompanhe o inquérito policial e que esse juiz basicamente não seja o juiz que vai julgar a causa, que é uma questão para se inibir a possibilidade do juiz já se contaminar na fase da investigação, de um pré-julgamento, de uma pré-percepção do que é certo e errado. Então eu vou ter um juiz que acompanha a fase de investigação e eu vou ter um juiz que vai julgar o mérito do processo, um juiz da instrução processual. É essa a ideia. Por quê? Lá na Itália, no Panamá, nós já tínhamos essa figura do juiz controlador, um juiz fiscalizador do inquérito policial. E obrigatoriamente um juiz distinto daquele que vai sentenciar o processo. E isso nós vamos encontrar no artigo 3A. Já no artigo 3B, vocês vão perceber que no caput ele é uma norma explicativa, tá? Onde ele fala que o juiz de garantias, olha só, vou ler, é o responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e pelas salvaguardas dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Então, gente, é uma norma explicativa, tá? Aqui nós temos o real siso da função do juiz de garantias e do juiz de instrução e julgamento. Por outro lado, vocês vão perceber que os incisos depois, um a um, eles vão determinando qual que é a atribuição do juiz de garantias. E um ponto que eu falo que é muito polêmico, um ponto que eu falo que vai gerar muita discussão, é lá no inciso, vamos pegar, 17, onde o juiz decide sobre a homologação de acordo de não persecução penal e de colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Tudo bem? Então, nessa questão, você já verifica que o juiz já tem o poder de, naquele momento, até mesmo evitar uma possível persecução penal, que seria no acordo de não persecução penal. E olha outro ponto, o juiz, gente, de acordo com esse artigo, ele pode determinar o trancamento do inquérito policial. Aí se discute. Se o juiz determina o trancamento, porque, por exemplo, ele entende que o fato é atípico ou não existem condições mínimas para aquela investigação, o juiz, ao determinar o trancamento disso, qual que é a figura jurídica dessa decisão? Alguns doutrinadores têm entendido que essa figura jurídica se assemelharia à concessão do habeas corpus de ofício. Por que isso? Porque você não vai encontrar no pacote anticrime um recurso para essa decisão. Você não vai encontrar um recurso específico para essa decisão. Então, se você raciocinar que isso é como se fosse a concessão de um habeas corpus de ofício, você vai seguir a regra do artigo 574 do Código de Processo Penal, onde é cabível, entre aspas, recurso de ofício ou remessa oficial da sentença concessiva de habeas corpus.
Tudo bem? Só que nós não podemos parar nesse ponto. Tal como ocorre contra a decisão que concede a liberdade provisória, o Ministério Público tem manejado por diversas vezes o mandado de segurança criminal. Então, uma parte da doutrina entende que a decisão que conceder também o trancamento do inquérito policial não vai ser muito difícil o Ministério Público manejar mandado de segurança, que é um remédio constitucional, que também é um raciocínio muito válido, é um raciocínio que só o tempo que nós vamos verificar a viabilidade, como o Ministério Público vai trabalhar nesse sentido, ok? E outro ponto que é muito interessante também, no parágrafo 2º do artigo 3º-B, que fala: se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Isso também acaba sendo muito criticado pelo pequeno espaço de tempo que eu teria para o delegado completar as investigações. Por outro lado, eu não concordo muito, porque o Código de Processo Penal já fala no artigo 10 um prazozinho bem curto. Leiam lá para a conclusão do inquérito. Porém, o que nós observamos, que é uma preocupação muito grande aqui no pacote anticrime, é evitar que o juiz de garantias haja de ofício. Ele tem que ser sempre provocado. Por quê? Se vocês observarem o que se fala lá no artigo 3º-A, tá? Fala que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória. Então, se ele tem estrutura acusatória, tem que ficar muito bem dividido a função de defesa, acusação e julgador. Então, o que se nota no pacote anticrime é uma preocupação muito grande de se evitar que o juiz haja caminho de ofício. Tudo bem? Seguindo o raciocínio, nós vamos lá para o artigo 3C, que fala da competência do juiz de garantias. Então repare que esse artigo já começa falando em competência e já tem um detalhe para uma exceção, onde as infrações de menor potencial ofensivo, que fala-se em G-CRIM aqui, não estão abrangidas. Então aqui eu tenho que frisar que os juízes de garantias têm competência até o recebimento da denúncia. Então cuidado, se o juiz de garantias entrar em vigor, é esse juiz que vai receber a denúncia. O juiz da instrução processual vai receber o processo posteriormente, tá? É o juiz de garantias que vai decidir pelo recebimento da acusação ou não. E, conforme o artigo 93.9 da Constituição Federal, essa decisão tem que ser fundamentada. Por ser falta de fundamentação, ela pode gerar uma nulidade, e não só do ato de recebimento, mas todos os atos subsequentes, tá ok? E um detalhe aqui, vale enfatizar que o juiz da instrução não fica vinculado às decisões do juiz anterior. Isso é óbvio, tá? Sendo que ele, como juiz que é, pode reexaminar a necessidade das medidas cautelares conforme sua convicção. Então imagine, se o juiz de garantias lá atrás, ele decretou a prisão preventiva, o juiz de instrução pode entender que aquilo não é mais necessário e revogar. Já no artigo 3D, pessoal, eu falo que ele foi um ponto-chave das críticas do ex-ministro, hoje ex-ministro Sérgio Moro, tá? Ex-juiz federal Sérgio Moro, porque ele acabou sendo a ideia, né, o arcabouço do juiz de garantias. Pois o juiz responsável por conduzir a parte investigativa não pode julgar o feito, por óbvio. Aqui a questão é, será que o judiciário brasileiro tem estrutura para cumprir adequadamente esse parágrafo único? Será que o judiciário brasileiro tem condições de seguir a lei fria da lei no artigo 3B, que fala que nas comarcas, né, que funcionarem apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio entre os magistrados. Então imagine, comarcas igual aqui próximo a Votuporanga, que tem apenas uma vara, um magistrado, teria que se criar um rodízio na região, rodízio entre juízes da região, para que um atue como juiz de garantias e outro como juiz da instrução. E essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Será que o judiciário brasileiro tem estrutura para isso? Tá ok? Já no artigo 3E, nós vamos verificar que o juiz de garantia vai ser designado conforme as normas de organização judiciária do governo, do Estado. E vai ter que ser observado critérios objetivos. Aqui nós verificamos que isso basicamente é um critério administrativo, tá? E essa foi uma outra forma do juiz
ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, criticar também, porque ele falou que esse dispositivo não foi claro. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, 10 minutinhos, para que eu possa introduzir vocês no tema juiz de garantias. Detalhe para o próximo vídeo, nós vamos continuar estudando junto, nos vemos nas reuniões do Teams, fico com Deus, vamos vencer isso tudo, pessoal. Vai acabar essa doença, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.